sempre tenho expressado a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor e adorá-lo pelo que Ele é, a sua essência, também pelo que Ele faz. É tão bom sentir o cuidado de Deus sobre nós. É tão bom saber e sentir que Deus está no comando da nossa vida. Esse sentimento nos traz alento, nos traz paz, nos traz segurança. A irmã Luciene Chaves, no mês passado, recentemente, quando esteve conosco, ela mencionou aquela ilustração tão conhecida, tão bonita de todos nós, que se chama Pegadas na Areia, que diz que o Senhor nos toma em seus braços e nos protege nos momentos mais difíceis da nossa vida. E de fato, queridos irmãos, é maravilhoso ter o Senhor Deus conosco, ao nosso lado, em todos os momentos, especialmente nos momentos de adversidades que vêm sobre nós. E nesta noite nós vamos meditar brevemente sobre um versículo que enche o nosso coração de paz, de alegria, e que nos faz entender e compreender que Deus não é dirigido pelo homem, mas é Ele quem dirige o homem, é Ele quem dirige os nossos passos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. E eu vou estar lendo apenas o versículo de número 9. Mesmo assentados como os irmãos estão, os irmãos estarão acompanhando o que diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Amém. Minha vida nas mãos do Senhor. Quem aqui já fez planos e eles foram totalmente mudados por Deus? Conheço muitos testemunhos de pastores, de irmãos em Cristo, que fizeram planos, mas Deus mudou tudo o que eles planejaram. Puxa aí na sua memória, quantas vezes você fez planos, criou objetivos, estabeleceu metas para alcançar os seus objetivos, mas de repente eles foram totalmente mudados por Deus. Você tem algum testemunho para contar nesse sentido? Já aconteceu isso na sua vida? Provavelmente, se pudéssemos fazer isso agora, os irmãos poderiam contar, dar o seu testemunho a respeito disso. De repente, nada do que você queria fazer foi feito, porque Deus interviu e mudou. Isso acontece, meus irmãos. E quando isso acontece, nós devemos dar graças a Deus e confiar nele, porque Deus é perfeito e Ele tem o melhor para a nossa vida. E eu quero deixar 3 lições preciosas ao nosso coração nesta noite, baseado neste versículo da bendita palavra do Senhor. Em primeiro lugar, grave aí no seu precioso coração: confie a sua vida ao Senhor, porque a visão de Deus não é limitada. Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Primeira lição: eu acho muito legal aquelas figurinhas de achar os erros, naquelas imagens, aqueles desenhos. Alguns vêm com 7 erros, outros vêm com 3 erros e outros apenas com 1. E eu tenho, antigamente vinha essas imagens na revistinha, Hoje nós temos aí no Facebook, eu gosto muito de compartilhar essas imagens. Tem gente que não tem nem paciência, não gosta nem de ver, eu gosto. E vou contar algo interessante. Recentemente eu postei uma figurinha dessa, que tinha apenas um erro, era para achar só um erro. E aí eu falei, eu já sabia, eu falei para a Kézia, acha o erro aí nesse desenho. Meus irmãos, a Kézia ficou olhando e ficou analisando. Era uma bonequinha, uma
pequenininha, e ela ficou analisando, eu olhava os pés, as pernas, a cabeça, a bolsa, e ficava olhando, e não conseguia achar o erro. Eu já sabia onde estava o erro, então para mim era tão fácil, tão óbvio, que parece que eu só conseguia enxergar o erro. Olha só como é que a mente do ser humano, né? Eu só conseguia ver o erro ali. Eu falei, meu Deus, será que a Kézia não está vendo? Está tão escancarado. Eu falei, Kézia, continua vendo, essa, vai analisando, é só um erro. E ela olhava, eu não achava, olhava, analisava. Aí 2.000 anos depois, como dizem, aí ela não conseguiu achar. Eu falei, não, eu vou ter que mostrar. Mas eu falei isso para a Kézia. Kézia, quando eu te mostrar o erro, você vai falar, meu Deus, como eu não vi, como eu não tinha visto tão fácil. Quer ver? Aí eu falei, aqui o erro. Aí a Kézia olhou, meu Deus, como é que eu não achei essa diferença? Interessante, né? Grave no seu coração, meu querido. Deus sempre vê a nossa vida com obviedade. Não há nada que Ele precise analisar para depois descobrir. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é pego de surpresas. Nós somos. Deus não. Deus não é enganado e nem é enganador. Deus não fica sabendo as coisas depois. A gente usa muito essa expressão, eu fui o último a saber, o pastor foi o último a saber, o irmão foi o último a saber. Deus não fica sabendo as coisas depois, porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele é perfeito, a visão dele é perfeita. Recentemente eu preguei sobre isso, sobre a visão espiritual, e eu falei que nós vemos por baixo, no sentido de limitação, mas Deus vê por cima, porque não há limitações, não há nenhuma limitação para o Senhor, não há limites para Ele, Ele é perfeito. Então, queridos irmãos, querido amigo, quando você fizer planos e acontecer de Deus mudar o que você planejou, não reclame, não questione, creia, confie em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a nossa vida. Deus age desde as coisas mais simples, nas coisas corriqueiras, até aquelas que são impossíveis aos homens. Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e nós devemos fazer isso, por isso que eu disse que nós temos muitos testemunhos a esse respeito, nós fazemos planos, mas Deus pode mudar, e nós nos colocamos à disposição disso. Deus pode mudar a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, no momento que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele sabe o melhor, Ele deu o melhor para todos nós. Recentemente o pastor Daniel e a irmã Lindu, acho que ele contou essa experiência para os irmãos. Eles fizeram planos para ir agora em julho em Caldas Novas visitar o Daniel Júnior, seu filho mais velho. Ele mora lá, né? Está muito bom. Pelo menos eu creio, né? Das piscinas, lá, muito bonita a cidade. E o pastor Daniel fez um plano de sair, me parece que uma terça-feira com a irmã Lindu, para ir visitar o filho. Já havia combinado com o motorista que viria buscá-los, ele já faz esse trajeto Brasília Caldas Novas. Se eu não estou enganado, seria uma terça-feira. Estava tudo certo. De repente, o pastor Daniel sentiu de cancelar o compromisso. E não vou mais. E não foram. Naquela terça-feira eles não foram, nem ele, nem a irmã Lindu. E naquele mesmo dia, aquele motorista se envolveu num acidente de carro. Foi hospitalizado. Não sei se ele está bem, se faleceu. Mas vejam como são as coisas. O pastor Daniel planejou, compartilhou conosco na escola dominical, queria viajar com a irmã Lindu. De repente ele sentiu o desejo de cancelar a viagem. E naquele mesmo dia, aquele trajeto que o motorista faria, ele se envolveu num acidente de carro. Talvez o filho do pastor Daniel, não sei se ele fez isso, por exemplo, ele poderia ter reclamado com o pai, dizendo: mas pai, porque o Senhor desmarcou, porque o Senhor não veio com a minha mãe, estava combinado, o motorista iria ir pegá-los. Aí depois ele pensaria: nossa, que livramento, né? Que livramento que Deus deu ao meu pai e à minha mãe, porque eram para eles estarem
nesse cargo e teve esse acidentado. Às vezes, logo percebemos os planos de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. E aí a gente entende o porquê as coisas não saíram conforme nós planejamos. Às vezes leva muito tempo para a gente começar a entender o porquê disso, o porquê daquilo, porque Deus permitiu isso, porque aconteceu isso. Às vezes leva tempo para a gente começar a entender, e às vezes nem conseguimos entender por causa da nossa limitação, nem conseguimos entender. Mas em todos os momentos, meus irmãos, grave isso aí no seu precioso coração, em todos os momentos, entendendo ou não os planos de Deus, uma coisa nós podemos e devemos fazer: confiar em Deus. Como Jó fez, devemos confiar em Deus. Então, a primeira lição: confie sua vida ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, tem tudo. A segunda lição: confie sua vida ao Senhor, porque Deus põe em ordem todas as coisas. Segunda lição nesta noite: para que serve um projeto? Para dar ordem, para conduzir a construção de uma obra, não é? Veja bem, meu querido amigo, meu irmão, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não faz isso, nunca fez. Nós fazemos, né? E às vezes a gente faz assim, de cima da hora, de qualquer jeito, tudo faz. Não existe a expressão tanto faz para Deus. Nós é que usamos e temos essa prática de fazermos de qualquer jeito, tanto faz. Lembro do meu pai que ele fala que tanto faz é um caminhão cheio de japonês, tudo igual, por essa parte. Tanto faz, a gente sempre faz, diz, tanto faz de qualquer jeito. Não existe a expressão tanto faz para Deus. Deus conduz de forma plena, de forma segura, perfeita, todas as coisas. Nós é quem falhamos com os nossos projetos, às vezes nas nossas mãos, mas Deus nunca falhou. Deus não falha e nunca falhará. Pode ser que um projeto humano precisa de revisão, porém o projeto de Deus, meus irmãos, não precisa ser revisto, porque Deus não está sujeito a erros. Nós erramos, nós falhamos. Pode ser que você tenha 50 anos de experiência em determinada área. O que você faz? Você pode ter 50 anos ou mais de experiência, você pode fazer todos os dias a mesma coisa, mas você pode errar. Deus não faz isso. Deus não erra, Deus nunca errou, Deus nunca vai errar, nem por um detalhe. Deus é perfeito em tudo, e Ele tem nas suas mãos de forma plena e perfeita o domínio de todas as coisas. Então o projeto de Deus é perfeito, meus irmãos. Os detalhes de Deus são perfeitos. Nada do que Deus fez, faz, falou pode ser revisto, ainda mais como homem. E ainda tem gente, desculpe a expressão, cara de pau, que quer revisar a Bíblia. Quem é o homem para querer revisar o que Deus diz? Quem é o homem para ditar a Deus o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode? Nenhum homem, por mais autoridade que ele tenha ou exerça na terra, nenhum homem pode passar por cima de Deus. E esses homens maus que estão tentando fazer isso, eles pagarão caro diante de Deus por suas más ações. Deus é ordeiro, Deus não é Deus de confusão, é Ele quem tem o domínio de todas as coisas, Ele é poderoso. Deus Ele gosta de ordem e decência, e não somente em um ato cultico, mas em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pode estar em um total caos, em uma total desordem, mas Deus pode colocar em ordem todas as coisas, até aquelas que parecem ser impossíveis. Então coloque a sua vida diante de Deus. Você pode fazer planos, mas coloque todos os seus planos diante do Senhor, para que Ele possa fazer, para que Ele possa nos mostrar aquilo que Ele quer, a sua vontade. E nós precisamos, como eu tenho dito, nós todos precisamos sempre buscar ter um discernimento espiritual, um discernimento
das coisas de Deus. E para que possamos ter discernimento, nós precisamos ter comunhão com Deus. Se eu estiver longe, eu não vou ouvir o que Deus está falando, não vou ver o que Deus está mostrando. Mas se eu estiver perto, colocando a minha vida à disposição dele, buscando ao Senhor em oração, na leitura da sua palavra, tendo uma profunda comunhão e intimidade com o Senhor, Deus irá mostrar a sua vontade, e nós teremos condições de ver e de agir conforme o querer do Senhor. Então, querido amigo e irmão, coloque a sua vida diante do Senhor. Se o seu casamento está numa desordem, Deus pode colocar em ordem. Se o seu relacionamento com a sua filha, com o seu filho, com o seu pai, com a sua família não está bom, está numa confusão, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar na sua família. Até aquelas coisas que parecem sempre impossíveis, Deus pode colocar em ordem. Aliás, Deus fez isso desde o começo, lá no Gênesis capítulo 1, nós já podemos ver que do caos, Deus criou todas as coisas, Deus formou tudo, Deus colocou tudo em ordem. Deus dá estrutura à nossa vida, meus irmãos, da cor, da beleza, da sentido. Então nós devemos confiar nossa vida ao Senhor Deus, porque Ele põe em ordem todas as coisas. E em terceiro e último lugar, confie sua vida ao Senhor, porque somente em Deus nós temos um final feliz. E quando eu uso essa expressão final feliz, eu estou me referindo à salvação em Cristo Jesus. Em Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, nós encontramos a salvação para a nossa vida. E quando terminar o nosso tempo aqui na terra, nós estaremos diante do Senhor e passaremos a eternidade com Ele. Então nós precisamos colocar nossa vida diante dele. O apóstolo Paulo, quando entregou sua vida a Jesus, ele fez uma declaração muito bonita, quando ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Paulo não estava nas mãos dele mesmo, não estava nas mãos dos governantes. A vida de Paulo estava nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus. Paulo viveu para Cristo e hoje vive e viverá com Cristo para todo sempre. Assim devemos agir também. A melhor decisão que podemos fazer é entregar o nosso coração a Jesus, é entregar a nossa vida a Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E a partir dessa certeza, nós podemos entregar também ao Senhor todas as áreas da nossa vida, para que Ele possa dirigir, crendo que Ele fará o melhor, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, e os planos dele são maiores e melhores. Declare ao Senhor nesta noite dizendo: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, para que o Senhor possa cumprir em mim aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja.